O que é uma tese? Você já deve ter ouvido falar que alguém vai defender uma tese, que um estudante universitário, por exemplo, está pensando em uma tese para o trabalho de conclusão de curso. Então vejamos, o assunto hoje é este. O que é uma tese? Até numa conversa, você pode defender uma tese. Defender uma tese é, na realidade, defender um ponto de vista, é defender uma opinião a respeito de um determinado assunto. Até numa conversa você faz isso. Um cientista, ele pode também defender uma tese, defender uma opinião ou ainda mais defender uma teoria sobre algo que ele estudou profundamente. A tese é defendida também em redações escolares. Quando um professor pede para o aluno produzir um texto de opinião, quer seja um artigo de opinião ou um texto dissertativo ou argumentativo, o aluno, na realidade, vai defender uma tese, uma ideia a partir de um tema que foi determinado pelo professor. Então, nós dizemos que tese é a ideia que vai ser defendida, é o nosso posicionamento sobre um determinado tema. A tese também é conhecida como ideia central ou tópico frasal. Em muitas atividades aparece a expressão ideia central. Diga qual é a ideia central do texto a seguir. Na realidade, quando há essa pergunta, o que se está querendo saber é qual é a ideia defendida no texto. A tese aparece em TCCs, em trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho, como o nome diz, o estudante, o universitário, quer seja de graduação, especialização, mestrado e doutorado, tem que executar, tem que produzir um trabalho de conclusão de curso e neste trabalho, com certeza, ele tem que defender uma tese, uma ideia. Dependendo do grau de exigência, este trabalho de conclusão de curso, ele deve ser apresentado para uma banca examinadora. Então, a banca examinadora aparecem lá, fazem parte dessa banca alguns professores do curso e estes professores vão examinar, vão observar, vão prestar atenção na apresentação do aluno e, por final, darão um parecer conclusivo sobre o trabalho do aluno, se ele foi aprovado ou não e qual é a nota deste trabalho dele. Então, além do trabalho escrito, em alguns casos é exigido também o trabalho oral, a apresentação oral. O que deve ser feito antes da elaboração de uma tese? Antes de pensar numa ideia? É imprescindível que você estude muito, que você tenha bastante conhecimento sobre o tema. Quanto mais você souber sobre o tema, quanto mais estudo você tiver sobre o assunto, melhor você vai produzir seu texto. E isso também é para que você fuja do senso comum, quer dizer, fuja daquilo que todo mundo diz. Então, a partir do momento que você estuda mais, que você tem mais conhecimento, você também pode trazer novas ideias e despertar o leitor do seu texto para que ele continue a leitura e aprecie seu texto até o final. Bom, uma diferenciação entre tema, tese e argumentos. Numa produção textual escolar, por exemplo, o que foi pedido no Enem de 2019, o tema a proposta de redação tinha como tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, este é o tema apresentado. A partir do tema tem que se pensar que ideia eu vou defender a respeito deste tema, qual é a tese que eu vou defender.
Por exemplo, muitas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil. Faltou a expressão aí, no Brasil. Então, esta é a tese, é a ideia a ser defendida. Como é que se faz a defesa de uma tese? Isso é feito apresentando-se bons argumentos. Então, quais são os argumentos? Ou seja, quais são as razões, quais são os motivos pelos quais muitas pessoas não têm acesso ao cinema no Brasil? E aí podem ser apresentados alguns argumentos. No caso aqui, 2 argumentos. O primeiro argumento, que não existem cinemas em muitas cidades do Brasil. Isso é fato, né? Não é em toda cidade que tem cinema. Outro argumento, outro motivo, é que o ingresso é muito caro. Então nós temos aí o tema, que é apresentado, no caso da redação escolar, o tema é apresentado numa proposta de redação. A partir do tema, tem-se uma ideia, ou seja, o que é que eu vou defender, qual é a ideia que eu vou defender, qual é a tese que eu vou defender sobre isso e quais são os argumentos que eu vou utilizar para defender a minha ideia. Vejamos aí outros exemplos de tese. A prática de exercícios físicos diminui a incidência de câncer. Outro exemplo, viver é um ato de coragem. Outro exemplo, ler é um ato que vai além da decodificação das palavras. É importante salientar que quando a gente defende uma tese, nós não devemos utilizar expressões como eu acho que viver é um ato de coragem. Nada disso. Você afirma com convicção, viver é um ato de coragem. Lembre-se que você está defendendo uma tese. Quem está defendendo não diz, eu acho. É como um advogado, né? Falando do seu cliente. Eu acho que o meu cliente é inocente. Não, ele vai falar com toda a convicção. Meu cliente é inocente. Então, lembre-se disso. Vai defender uma tese? Nada de utilizar expressões como eu acho, eu penso. Não, você fala como se fosse verdade absoluta. Bom, por último, eu coloquei aqui uma frase do Mário Prata, que também é o título de uma crônica que ele fez, que ele escreveu. Uma tese é uma tese. Na realidade, o Mário Prata, ele faz uma brincadeira sobre essa questão que atormenta muitos estudantes, que é fazer uma tese, que é defender uma tese, de toda a angústia que os estudantes podem ter ao fazer uma tese. Então, por isso que ele diz, uma tese é uma tese. É um texto bem interessante, é uma crônica bem interessante que vale a pena ser lida. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje sobre tese, né? O que é uma tese? Tese é a ideia que você tem sobre um determinado assunto e você precisa defender essa ideia, essa tese com bons argumentos.